Boa tarde. Então, vou falar aqui um pouco sobre as funções mistura generalizada, né, que foi tema do meu doutorado aqui no Rio Grande do Norte, né? E, ao final, vou explanar rapidamente sobre algumas aplicações que a gente verificou, né? Agradecer pelo convite, né? Agradecer pelo convite a Nicolas e vamos lá, né, Nicolas? Está sendo gravado, né, Nicolas? Ok, né? Então, como o Nicolas falou, sou o professor Antônio Diego Silva Farias, um pouco sobre a minha formação, certo? Tenho graduação no curso de matemática, mestrado também no curso de matemática, e o meu doutorado eu fiz na UFRN, certo? Em ciência da computação, aqui com o professor Benjamin Bedregal, acho que professor bastante conhecido aí na região de vocês, né? Chileno, foi orientado também de Nicolas, né, Nicolas? E atualmente sou professor adjunto 4, né, da Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui no campus de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, né? Um campus afastado da sede, não é na sede da nossa universidade. Aqui só coloquei, né, a localização aqui onde eu estou, né? Estou aqui nesse pontinho aqui, nesse canto aqui entre três estados aí, né, do Brasil, né, entre Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, né, bastante distante aí do Chile, né, de onde vocês estão. Aqui é somente uma vista panorâmica aqui do nosso campus, né, campus relativamente recente, a gente tem aí em torno de 10 anos aproximadamente, né, e aqui a gente tem hoje oito cursos, né? Nós temos curso na área de computação e de outras engenharias, né? Campus bem recente. E não é a sede da nossa universidade, nossa sede fica na cidade de Mossoró. Ok, então basicamente a gente vai fazer uma pequena introdução, definir as funções de mistura, definir uma forma mais generalizada para reticulados e ver algumas aplicações que a gente pode abordar, né, com o uso dessas funções de mistura, né? Antes de definir as funções de mistura, é interessante a gente definir a noção de função de agregação, né, que são funções utilizadas, né, de certa forma, para a gente agregar, né, informações, né, com múltiplos valores em em um único dado, né? Então, basicamente, uma função de agregação, a gente utiliza essa definição para a função n-dimensional, né, vai ser uma função que vai tomar n valores no intervalo 0, 1 e vai retornar um único valor no intervalo 0, 1, além de satisfazer essas duas propriedades, né? Se a gente aplicar essa função no 0, 0, 0, isso aqui vai nos retornar 0, e no 1, 1, 1, isso aqui vai nos retornar 1 como resultado, né? Além do que a gente exige que essa função tenha uma propriedade de monotonicidade. Ou seja, sempre que a gente incrementa um ou alguns dos argumentos aqui dessa função, a gente cresce ou permanece com o mesmo valor da função. A gente tem essa monotonicidade, né? Então, basicamente, isso é uma função de agregação, né? Ok, então, essas funções elas são muito utilizadas, né, em aplicações como tomada de decisão, processamento de imagens, né, e outras aplicações, né. Um tipo bem específico, né, de função de agregação foi definido por esse senhor aqui, né, conhecido como
Ronald Young, né, bem famoso na área de fuzzy, né? Ele definiu o que a gente chama de funções OA, né? Que vem de Ordered Weighted Average, né? Ele definiu isso em 88. Então, basicamente, essa função de agregação, ela associa pesos, né, para cada uma das entradas, né? Na verdade, ele define pesos, de certa forma, associados à amplitude de cada uma dessas funções, né? Essas entradas. A definição formal é essa, né? Então, o que é que vai acontecer, né? Então, a gente toma um conjunto de pesos, né? W1, W2 e Wn, todos no intervalo 0, 1, de forma que o somatório desses pesos nos dá 1, né? Então, a gente pega pesos cujo somatório dá igual a 1, e aí a gente define essa função dessa forma, né? A gente diz que o OA aplicada a essa entrada x1, xn é o somatório do produto de cada peso multiplicado por esse x índice entre parênteses, né? Em que esse x índice entre parênteses, né, na verdade, não é o iésimo termo aqui da entrada, mas, na verdade, ele é o iésimo maior valor dessas entradas. Ou seja, o que a gente faz é pegar essa entrada n-dimensional e ordenar essa entrada n-dimensional, certo? De forma decrescente, de forma que a gente vai obter aqui uma permutação dessas entradas, em que o x1 é o maior valor dentre esses valores, x2 é o segundo maior valor e daí por diante, né? Então, a gente vai pegar o primeiro peso, multiplicar pelo maior desses valores, em seguida a gente vai pegar o segundo peso e multiplicar pelo segundo maior desses valores, e aí sucessivamente até a gente esgotar todos esses valores aqui de entrada, né? Então, essa é a nossa função OA, né? Então, o interessante dessa função é que a gente, dependendo da aplicação, a gente consegue aí dar um peso, né, maior para aquela região que a gente está interessado, né? Pensando aí como uma certa distribuição de frequência, né? De repente, a gente, em uma certa aplicação, a gente tem o interesse de dar um peso maior àqueles valores mais centrais, ou os valores mais à direita ou mais à esquerda dessa distribuição, né? Então, essa foi a sacada aí do IAG, né? Então, basicamente, o que a gente faz é isso, né? A gente fixa esses pesos, a gente escolhe os pesos que a gente vai aplicar para aquela função OA, a gente pega uma entrada, né, um valor de entrada, ordena esses valores de forma decrescente, do maior para o menor, e aí faz esses cálculos e aí a gente obtém aí o valor de saída dessa função OA para essa entrada, né? Então, isso vai ser uma função de agregação, ela é monotônica, no 0 dá 0, no 1 dá 1, né? E aí nós temos também, né, a forma generalizada dessa função OA, que foi definida em 2013, né, por Lizaçoen Moreno, lá na Espanha, né? Então, eles perceberam que era possível estender essa noção para reticulados, né? No entanto, em reticulados, a gente não tem essa noção bem definida de ordenação, né? Pode acontecer de a gente ter entradas que não são comparáveis, né? Então, para isso, a gente utiliza uma função de ordenação que não necessariamente vai nos retornar uma permutação daqueles vetores de entrada, né? Então, basicamente, a gente vai pegar um vetor de pesos no reticulado, e aí a gente exige que esses pesos tenham uma certa propriedade distributiva entre eles. A gente exige que esse reticulado seja um reticulado completo, né? Ou seja, que todo subconjunto tem um supremo e um ínfimo. Aqui a gente tem uma T-norma, né?
Então, a T-norma basicamente é um operador que pega duas entradas com certas operações, e aqui a gente tem uma teconorma nesse nosso reticulado, né? E aí a gente define essa função OA, né, que eu chamei aqui de LMOA, calculando a T-norma aplicada aqui N vezes, né, ao produto, de certa forma, isso aqui é como se fosse um produto, né, do peso aplicado a essa T-conorma, né, para esse BI, que esse BI é obtido a partir dessa função aqui que a gente vai definir mais à frente, né? Então, isso aí nos dá uma forma mais abstrata, né, de definir essas funções OA, agora para quaisquer reticulados completos, né? Então, o que é que a gente percebeu, né? A gente percebeu que essas funções OA, né, tanto para o 01 quanto para o reticulado, eles tinham uma certa limitação com relação aos pesos dessas funções, né, que são definidos anteriormente à função, né, e eles são fixados, os pesos são fixados. A gente escolhe um peso, um conjunto de pesos, e aí com esses pesos a gente vai fazendo aquelas operações para resolver um determinado problema, né? E aí a gente tentou, né, substituir essa noção de peso fixado, né, para pesos dinâmicos, né, de forma que a gente conseguisse, nas aplicações, né, fazer com que esses pesos fossem se adaptando de acordo com os dados que a gente tivesse trabalhando naquele momento, né? Isso foi o que deu origem ao que a gente vai chamar de funções de mistura, né? Isso é uma ideia que surgiu quando a gente estava pagando a disciplina de Lógica Fuzzy lá com o professor Benjamin Bedregal. A gente teve inicialmente uma certa dificuldade, mas depois de muito trabalho a gente conseguiu produzir bastante aí com esse tema, né? Então, o que é que vai ser uma função mistura, né? Essa aqui não é a função que a gente definiu ainda, né? Então, basicamente, uma função mistura é uma função que vai pegar N pesos, em que agora esses pesos vão ser funções, né? Do 0 a 1, retornando valores de 0 até mais infinito. Então, a ideia é que cada peso desse ele vai ser definido a partir de uma entrada aqui no intervalo 0, 1. E aí essas funções são chamadas de funções de peso, né? Então, dadas essas funções, né, a gente constrói essa função mistura, que vai ser calculada dessa forma aqui, né? O somatório de cada WI aplicado em cada entrada. Então, para cada entrada, a gente aplica o respectivo WI para achar o peso daquela entrada, multiplica pela entrada e divide pelo somatório para fazer uma espécie de normalização, né? Assim, claro que a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, porque a gente não vai poder fazer essa divisão quando isso der 0, né? Então, a gente trata isso, de certa forma, separadamente, né? Então, a gente pode até resolver isso escolhendo aqui pesos não nulos, né? Mas essa é uma definição que existe aí na literatura de Fuzzy, né? Pronto, então o que é que aconteceu? Em 99, né, Pereira e Passe, né, eles definiram uma noção de função de mistura generalizada, né? Então, basicamente, o que eles fizeram aqui foi pegar agora pesos, né, definidos a partir desse conjunto de dados aqui, né? Então, a gente pega funções agora, que vão nos retornar os pesos, né, para essa respectiva entrada. Então, basicamente, a função mistura vai ser calculada como sendo o somatório dos FI aplicado a x1, xn multiplicado pelo xi, né?
E aí a gente chama essas funções, né? Essas N funções de N coordenadas que vão retornar valores entre 0 e 1, satisfazendo essa condição do somatório dos pesos ser sempre igual a 1 para todas as entradas, a gente chama essa família de funções de família finita de funções de peso, né? Então, o que é que vai acontecer? Essas funções, né, tanto a função mistura como a função mistura generalizada, em geral, a gente não vai conseguir garantir que elas são funções de agregação, porque elas podem falhar a propriedade da monotonicidade, mas isso não é um problema, certo? E, como eu disse, não é um problema, mesmo assim a gente pode utilizá-la nas aplicações. Elas podem ser o que a gente chama de pré-agregações, que são funções, né, que são crescentes em determinadas direções, né? Então, foi o que a gente fez no nosso trabalho, né? A gente introduziu uma forma mais geral para essas funções de mistura generalizada, que a gente chama de função de mistura generalizada limitada. A gente propôs as funções OA, né, para reticulados, né, dinâmicas, né, com pesos variáveis também. E aí a gente utilizou ordens admissíveis para melhorar esses conceitos das funções OAs para reticulados e funções OAs dinâmicas para reticulados. E aí introduzimos outros tipos de funções e verificamos algumas aplicações, né? Então, basicamente, foi o que a gente fez no nosso trabalho do doutorado, né? Foi bastante trabalho, muitos artigos que a gente conseguiu produzir, né? Ok, então, como eu já tinha falado, né, as funções de mistura generalizada basicamente vão ser funções desse tipo, né, que vão pegar pesos definidos a partir desses conjuntos de entradas, né, e multiplicar cada peso por cada coordenada, somar todos esses valores, e aqui a gente vai obter, ao final desse processo, um único valor no intervalo 0, 1, a partir desses N valores do intervalo 0, 1. Né? Aqui, novamente, a definição que eu já falei para vocês. Pronto, então, alguns exemplos de funções de mistura generalizada, né, que a gente consegue extrair, né, que são funções, digamos, clássicas, né, são a média ponderada, né, que é aquela média, né, que pega N pesos e soma cada peso por sua entrada, né? E aqui são as funções de peso que a gente precisa para construir essa função mistura generalizada. Então, basicamente, a função constante, né, que para cada conjunto de entradas, ele retorna no FI esse peso WI. A média aritmética também, que basicamente é um subcaso de média ponderada. O mínimo, né, que é aquela função que pega os N valores de entrada e retorna o menor valor. E o máximo, que é aquela função que pega os N valores de entrada e retorna o maior desses valores, né? Então, são todos tipos de funções de mistura, no caso com pesos fixos, né? Então, basicamente, aqui a gente tem um diagrama de como é que a gente faz para calcular os valores de saída de uma função mistura, né? Então, para definir essa função mistura generalizada, a gente tem que inicialmente definir as funções que vão retornar os pesos, né, as N funções. E aí, para cada conjunto de N entradas, a gente calcula o peso I que vai ser associado àquela entrada I, basicamente pegando o FI aplicado a X1, Xn, e ao final a gente faz esse cálculo aqui para obter o valor de saída, né, dessa função. Aqui a gente tem um exemplo de função de mistura generalizada com pesos não constantes, né? Então, a gente pode definir FI
aplicada a x1, xn, como sendo 1 sobre n, se todos esses valores forem nulos, e o próprio xi dividido pelo somatório de todos os xj, né? No caso desses valores não serem todos simultaneamente nulos. Escolhendo essas funções dessa forma, o que a gente vai obter como função de mistura é essa função aqui, ó. Função que vai retornar zero se todos esses valores de entrada forem nulos, e somatório dos quadrados dessas entradas dividido pelo somatório das entradas. Essa vai ser a função de mistura generalizada que a gente vai obter utilizando essas funções aqui de pesos, né? Então, veja que os pesos vão variar, né, de acordo com cada tupla de entrada que a gente for avaliar nessa função, né? Aqui a gente propôs, né, uma família de pesos, né, que a gente utilizou nas aplicações, certo? A gente definiu dessa forma, né? A gente pegou uma função do 0,1 a n retornando um valor 0,1, e a partir de qualquer função desse tipo, a gente constrói uma família de funções dessa forma. A gente pega 1 sobre n, sempre que a entrada tiver todos os valores aqui de entrada idênticos, né? Particular 0000 também. E nos outros casos, a gente define dessa forma, 1 sobre n multiplicado por esse cálculo aqui que a gente fez, né? E aí a gente obtém como resultado essa função de mistura generalizada, né? E aí a gente pode colocar aqui no lugar desse θ, né? Por exemplo, o máximo, o mínimo, a média aritmética, a média ponderada, pode colocar um OA, né? Na verdade, a gente pode colocar qualquer função de agregação aqui para avaliar o que é que vai acontecer, né? Então, a gente provou várias propriedades dessas funções, né? A gente provou que essa função mistura generalizada, ela generaliza as funções OA lá do IAG, ela generaliza as funções mistura e elas generalizam as integrais de Choquet, né? Que são integrais aí bem utilizadas em aplicações, né? A gente mostrou que todas essas funções aqui são funções mistura generalizada e também são funções do tipo OA. E aí, como eu já falei, as integrais de Choquet, né? O que mais que a gente conseguiu provar? A gente conseguiu mostrar que, sim, a gente conseguiu, no caso, definir um outro tipo de funções que a gente também definiu a partir das funções de mistura, né? Então, o que a gente fez foi relaxar essa condição do somatório dos pesos ser igual a 1 para menor ou igual a 1, né? E o restante é basicamente a mesma definição de função de mistura. A gente chama essa função de mistura generalizada limitada, né? E aí a gente provou que todas as funções satisfazem as condições de fronteira, que a gente chama, que são essas duas condições aqui, que essas funções de mistura generalizada, elas também vão generalizar as funções mistura, vão generalizar o mínimo máximo, a média aritmética, a mediana, a ponderada, a ZOA e as integrais de Choquet, e elas também podem não ser monotônicas, né? Também vão poder não ser monotônicas. Que a gente mostrou uma função de mistura generalizada limitada, que não é uma função de mistura, ou seja, para mostrar que são classes de funções distintas, né? Essa função aqui é uma função de mistura generalizada limitada, que não é uma função de mistura generalizada, né? E aqui a gente construiu esse diagrama que eu coloquei lá na minha tese, né, para
ilustrar todas essas classes de funções que a gente estudou, né? Aqui a gente tem a classe das funções de agregação, aqui a gente tem a classe das funções de pré-agregações, que vão ser agregações que a gente não exige monotonicidade, mas a gente exige que ela seja monotônica em alguma direção. As funções OA, aqui que são agregações, integrais de Choquet, aqui um pouco maior, que são funções de agregação, funções mistura, que vai ter algumas que são funções de agregação, algumas que são pré-agregações, e algumas que não são nem agregações nem pré-agregações, as funções mistura generalizada e as misturas generalizada limitada, né? Então, foi um estudo bem amplo que a gente fez com essas funções, né? Infelizmente, não dá para fazer muita coisa na apresentação, mas está tudo lá na minha tese, né? Então, a gente provou, né, que se a gente pegar uma função de mistura generalizada para quaisquer que sejam as entradas dessa função, a gente sempre vai obter um valor que vai estar entre o mínimo e o máximo dessas entradas, né? A gente disse que esse tipo de função é uma função do tipo média, né? É uma função que que nos dá como resultado de saída um valor entre o mínimo e o máximo dessas entradas. Já para as funções de mistura generalizada limitada, a gente não conseguiu mostrar essa limitação inferior. A gente consegue funções menores ou iguais ao mínimo, mas a gente consegue garantir que ela está limitada aqui superiormente pelo máximo dessas entradas, né? A gente mostrou que se a gente pega entradas com todos os valores iguais, né, x, a gente vai ter o que a gente chama de função idempotente, né? Ou seja, se a gente avalia a função mistura ou a função mistura generalizada limitada nessa entrada, o que a gente obtém é o próprio x, né? E aí a gente provou também que toda função mistura generalizada também satisfaz essa propriedade, né, de ser idempotente. A gente mostrou que as funções de mistura generalizada, né, se a gente tem funções cujos pesos são invariantes por translações, ou seja, se a gente pega uma entrada e traslada essa entrada somando o mesmo valor em cada uma das componentes, obtém os mesmos pesos, então o que a gente vai obter é uma propriedade de estabilidade dessa função de mistura generalizada, né, para essas translações. Mas, no entanto, a gente não consegue verificar essa propriedade para as funções de mistura generalizada limitada, né? A gente mostrou que essas funções de mistura generalizada, né, limitada, são homogêneas, né, sempre que os pesos também satisfazem essa propriedade de homogeneidade, né? E aí, como observação, é que a gente garante que se o somatório dos pesos é sempre igual a 1, essa homogeneidade não pode acontecer, né, para K maior que 0. Então, tudo isso são propriedades que a gente muitas vezes exige, né, para trabalhar com certas aplicações, né, como imagens, por exemplo, né? Então, são aplicações muito requisitadas nessas aplicações. A gente mostrou, né, são vários teoremas, várias proposições que estão demonstradas lá na nossa tese, né, com respeito à dualidade, né, são coisas bem técnicas, né. A gente verificou o que acontece quando a gente inverte a ordem desses pesos, né, a gente obtém funções de mistura generalizada com certas
propriedades também. E aí a gente foi verificar posteriormente, né, que condições a gente precisaria para a gente garantir que essas funções sejam pré-agregações, né? E aí a gente verificou, né, que toda função de mistura generalizada estável por translações é uma pré-agregação crescente nessa direção diagonal, né? E toda função de mistura generalizada limitada invariante por translações também é uma pré-agregação crescente na direção diagonal, né? Outra coisa que a gente conseguiu provar foi o seguinte: se a gente tem essas funções de pesos satisfazendo uma condição desse tipo, Nicolas? Então, se a gente tem essas funções de peso satisfazendo uma condição desse tipo, né? Se a gente tem cada FI aplicada a essa tupla sempre menor ou igual do que cada FI aplicada a essa tupla, né? Que esse lambda é um valor real entre 0 e 1, então a gente tem pré-agregações também crescentes na direção diagonal, né? E aí, em geral, a gente provou que se a gente tem pesos, né, cujas essas funções de peso são constantes na direção de algum vetor, né, nesse retângulo n-dimensional, então a gente tem uma função de mistura que é uma pré-agregação crescente nessa direção, né? Além disso, a gente mostrou que se as derivadas parciais, né, dessas funções de peso na direção de um determinado vetor R é sempre maior ou igual a zero, isso aqui é uma propriedade de cálculo 3, né? Então, a gente tem funções de mistura generalizada que são pré-agregações na direção desse vetor, né? E aqui a gente tem um exemplo de função de mistura generalizada limitada crescente para qualquer direção que a gente escolher, né? Basta a gente pegar essas funções de pesos aqui, zero, sempre que o RI for zero, né? O R é a direção que a gente está escolhendo. E o mínimo entre o x sobre o RI e 1 dividido por n, caso contrário. Então, aqui a gente obtém funções de pesos, né, que vão nos retornar uma função de mistura generalizada limitada crescente em qualquer direção que a gente escolher, né? Então, a gente sempre consegue construir essas pré-agregações, né? Ok, então, feito isso, a gente passou a procurar estender essas funções lá do intervalo 0, 1 para reticulados, né? Que vão ser, né, formas mais abstratas, né, de estender, assim, digamos, o intervalo 0, 1, né? Então, são estruturas algébricas, né, que a gente tem uma certa noção de ordem entre esses elementos, mas que muitas vezes a gente não consegue comparar dois elementos diretamente, né? Mas a gente tem uma estrutura de ordem dentro desse conjunto. Então, o que é que vai acontecer? Se a gente pegar um reticulado completo, L, né, um reticulado completo, se a gente pensar no intervalo 0, 1, por exemplo, né, vai ser um conjunto em que todo subconjunto tem um maior ou um menor elemento, um supremo
e um ínfimo, né? Isso é um reticulado completo, né? E aí, claro que a gente tem uma ordem, né, própria para esse reticulado completo, dependendo da situação que a gente está considerando. E aí a gente tem a noção do que é uma T-norma dentro desse reticulado completo, né? E o que seria uma T-conorma dentro desse reticulado completo. Então, basicamente, são funções binárias que vão estender a noção do e e do ou lógico, né? Aqui a gente pode até pensar como sendo uma forma mais geral para definir uma aritmética dentro desse reticulado, né? Então, a gente pode estender essas funções binárias para n entradas, né? E aí a gente define essa função OA dinâmica, né? Dessa forma, a gente pega essa T-conorma aplicada a esses n argumentos, em que cada argumento vai ser a função do peso aplicada a essa entrada, operada aqui via T-norma para o vetor BI, que é obtido a partir dessa função definida lá por Lizaçou e Moreno, né? Então, isso aqui vai nos dar uma forma generalizada para a função OA de reticulados, né? Agora em que os pesos aqui são variáveis, né? A gente definiu essas funções chamadas de OAs dinâmicas, né? E aí o interessante é que a gente, com essa noção, a gente consegue estender essas funções para intervalar, né? A gente fez um trabalho relacionado a funções intervalares, né? Por exemplo, aqui a gente pegou essa estrutura aqui, a gente pegou o intervalo 0,1 com a ordem de Cauchy-Schmidt. Pegou a T-norma, T-conorma, definidos dessa forma aqui, ó. Se a gente pegar um intervalo AB com o intervalo BC, aplicar essa T-norma, a gente pegou aqui a T-norma do produto. A gente pega o produto do A com o C na primeira componente e na segunda componente o produto do B com o D. E a gente pegou essa T-conorma aqui de Lukashevsky, né? Para calcular a T-conorma aplicada a dois intervalos. A gente definiu essas funções de pesos aqui constantes, só mesmo para a gente, né, ver como ficaria a cara dessa função, né? E aí o que é que vai acontecer, né? A função OA dinâmica relacionada a esses pesos, né? No caso aqui para entradas com dois intervalos, aqui a gente tem um intervalo com esse limite inferior x e esse limite superior x. Aqui a gente tem um outro intervalo com esse limite inferior y, esse limite superior y. Então, o que a gente vai obter aqui como resultado é uma expressão desse tipo. A gente vai pegar esse x inferior mais esse y inferior dividido por 2 como limitante inferior desse intervalo e o x superior mais o y superior dividido por 2 como limitante superior desse subintervalo. Então, essa função vai pegar dois intervalos e vai nos retornar um outro intervalo ali dentro do intervalo 0,1. Então, vai nos dar mais ou menos como se fosse uma média entre aqueles dois intervalos, né? E aí a gente provou vários resultados, e provou que essas funções, né, se a gente aplicar, isso aqui é o bottom, né, o menor, de certa forma, menor valor dentro do reticulado completo. Então, se a gente pegar esse menor valor e colocar em cada uma dessas entradas, a gente vai obter como resultado o próprio bottom. E se a gente pegar o topo, né, que é o maior valor dentro do reticulado, como se fosse o 1, do intervalo 0,1, e aplicar todas essas entradas, a gente vai obter como resposta o nosso topo, né? Então, isso aqui, de certa forma, nos dá uma espécie de agregação, né?
mas, novamente, a gente não consegue garantir condição de monotonicidade aí para essas funções, né? A gente provou condições para que elas são sempre idempotentes, a gente tem uma noção de simetria, a gente mostrou que essas funções não têm divisores de 0 nem de 1, ou seja, a gente não consegue pegar entradas, né? Por exemplo, se a gente considerar no 0, 1, a gente pegar entradas sem um valor 0, isso aqui nunca vai retornar 0 como resposta, né? Então, são propriedades desse tipo que são muito requisitadas nas aplicações, né? Então, são situações que a gente não quer que aconteçam em aplicações como imagem, processamento de dados e etc., né? A gente mostrou que essas funções, elas são do tipo média também, ou seja, se a gente pegar em entradas, essa função sempre vai retornar um valor que vai estar entre o supremo dessas entradas e o ínfimo dessas entradas, né? Então, é como se a gente tivesse que essa função sempre está entre o maior e o menor valor. Aqui a gente não pode dizer que é o menor e nem o maior valor, porque muitas situações a gente não consegue comparar esses valores diretamente, mas a gente sempre vai ter um supremo e um ínfimo para comparar. A gente mostrou que essas funções vão generalizar as OAs lá de Lissajous e Moreno. A gente mostrou que as OAs de Jaeger também vão ser generalizadas por essas nossas funções OAs dinâmicas. Mas aí a gente percebeu esse problema, né? Como num reticulado, nem sempre a gente consegue comparar diretamente duas entradas, né? Então, o que a gente vai obter como pesos para essas funções não são permutações de pesos em si, mas, de certa forma, aquela função que a gente usa para determinar aqueles Bs vai nos dar outras expressões para a gente usar como pesos, né? E aí a gente resolveu buscar uma forma de resolver isso, certo? E aí a gente achou isso nas chamadas ordens admissíveis, né? Então, basicamente, uma ordem admissível, o que é que vai ser? Vai ser você pega um reticulado que tem uma estrutura de ordenação, e aí nessa estrutura de ordenação a gente não tem como comparar dois certos elementos. E aí a gente busca uma ordem que amplie esse reticulado, né, de forma que agora esses dois elementos não comparáveis, eles sejam agora comparáveis nessa nova ordem admissível. E aqueles elementos que são comparáveis dentro do reticulado, né, eles mantêm essa mesma estrutura de ordenação agora nessa nova ordem admissível, né? Então, a gente respeita a ordem pré-estabelecida do reticulado e, de certa forma, a gente amplia, né, essa estrutura de ordem para aqueles elementos que não eram comparáveis no nosso reticulado. Essa é a ideia da ordem admissível, né? Então, essa é a definição, né? Se a gente pegar um conjunto ordenado, parcialmente ordenado, né? A gente diz que uma relação de ordem sobre X é admissível se a gente tem uma estrutura de ordem linear, ou seja, todos os elementos agora passam a ser comparáveis nessa nova ordem, e essa ordem, né, vai ser x, digamos, menor ou igual a y, sempre que x for menor ou igual a y na ordem que a gente tinha inicialmente, né?
E aí a gente tem os trabalhos de Humberto Bustins, tem trabalhado bastante com ordens admissíveis, né? Por exemplo, a gente tem que todas essas ordens aqui, as ordens de Chuyag, a lexicográfica 1 e 2, são ordens que são admissíveis na ordem de Kulish-Mirank, né? Então, ordens admissíveis, né, existem e são bem conhecidas, né? Então, a gente foi estudar essas ordens admissíveis, né? Estabeleceu condições para gente definir ordens admissíveis, né? Porque eu não vou entrar muito em detalhes com relação a isso, né? E aí a gente definiu uma nova noção de OA, né? Utilizando ordens admissíveis, né? Então, basicamente, se a gente pega um conjunto de pesos, vetor distributivo de peso no reticulado, agora limitado, a gente não precisa exigir que esse reticulado seja completo. E se a gente tem uma ordem admissível, então a gente consegue definir agora essa nova OA dentro do reticulado dessa forma, né? Que a gente usa para ordenar os vetores de entrada justamente essa ordem admissível, né? E aí a gente definiu as funções OAs dinâmicas, utilizando também essas ordens admissíveis, as funções reticulares de mistura generalizada, e estudamos as propriedades, né? A gente viu que são operadores tipo média, agora as OAs são funções de agregação, as dinâmicas podem não satisfazer a propriedade da monotonicidade. A gente estudou a relação entre essas classes, quem generaliza quem, né? Então, muitos detalhes que a gente estudou, né? Bastante coisa. E aí a gente foi analisar algumas possibilidades de aplicações para essas funções, né? Então, a gente utilizou, por exemplo, essas funções em imagens, né, processamento de imagem, por exemplo, para fazer redução de imagens, né? Pegar uma imagem, diminuir o tamanho, né, com o objetivo de pegar essa informação e, por exemplo, guardar ela, né, utilizando menos espaço, menos memória do computador, né? E a gente também utilizou essas funções para combinar, né, técnicas de comitês de classificadores, né? Então, o procedimento que a gente faz, né, nesse processo de redução de imagem, basicamente é o seguinte, né? A gente pega uma imagem, né, que é uma matriz, né? Imagem basicamente uma matriz, que cada entrada da matriz representa um pixel daquela imagem, né, que geralmente é um valor numérico, dependendo do tipo de imagem que a gente está trabalhando. E aí a gente escolhe, né, a escala em que a gente quer reduzir aquela imagem, né? E aí, escolhida essa escala, a gente particiona aquela imagem, né, que é a matriz, em blocos daquele tamanho que a gente vai querer reduzir, escolhe uma função, né, que vai, de certa forma, pegar cada bloco daquele e agregar num único pixel, e aí a gente aplica essa função a cada vizinhança dessa escolhida. E ao final a gente constrói uma nova imagem, né? Então essa figurinha ela exemplifica isso, né? Então basicamente a gente vai ter uma imagem que é uma matriz, né? E aí aqui a gente, por exemplo, vai pegar cada vizinhança dessa 3x3 e condensar num único pixel, né? Então, a gente pega todos esses dados aqui, usa uma função escolhida, por exemplo, uma OA, uma função de mistura, e aplica todos esses valores gerando esse único pixel aqui. Faz a mesma coisa para cada vizinhança dessa 3x3, né? E aí a gente pega essa imagem aqui e condensa nessa imagem
bem menor aqui, né? Então, o objetivo é reduzir, né, espaço de armazenamento. Então, a gente utilizou isso, né? Pegou algumas imagens com tamanho 255 por 255, em escala de cinza, porque facilita nossas operações. E aí pegou algumas funções, né? Mínimo, máximo, média aritmética, mediana, algum outro tipo de OA e as funções de mistura generalizada que a gente definiu, né? E aí a gente utilizou essas funções para reduzir e aí usou algumas técnicas de ampliação, porque o que é que acontece, né? Para comparar, né, vários métodos, o que é que a gente tem que fazer? Uma coisa é pegar uma imagem e reduzir, mas como é que a gente pode fazer para comparar esses métodos, né? Então, a gente precisa de um mecanismo que retorne a imagem para o tamanho original, para poder a gente comparar essa nova imagem com a imagem original, né? E aí a gente usou algumas técnicas de ampliação de imagem, né? Que a gente chama de clonagem de pixel, interpolações bilinear e bicúbica. E aí a gente usa alguma medida de similaridade para comparar a imagem original da imagem, né, que depois que a gente reduz e amplia, que vai ter perca de informação aí. E aí a gente usou essa medida PSNR, que é bem utilizada pelo pessoal que trabalha com imagem, né? Aí a gente obteve todos os dados, né? A gente fez isso para vizinhanças de tamanho 2x2, tamanho 3x3, 4x4, e aí a gente obteve todos esses dados e aí a gente fez toda essa análise, né? A gente obteve resultados bem interessantes para funções de mistura generalizada, né? E a gente também verificou se a gente poderia utilizar essas funções em comitês de classificadores, né? E aí o procedimento é o seguinte, né? A gente pega as entradas X dos N membros do comitê classificador. Em seguida, cada classificador produz uma saída. Então, a gente pega vários métodos de classificar, né? Classificar dados, informações, né? E aí a gente pega e agrega todos esses métodos utilizando alguma função de agregação, mistura, ou uma OA, né? E aí, no final, a gente obtém a saída que vai ser, né, a informação de que classe aquela entrada pertence, né? Então, basicamente, o procedimento é esse. A gente quer classificar determinada informação e aí a gente aplica vários mecanismos de classificação, né? C1 até Cn. Cada classificador desse vai retornar um vetor em que cada componentezinha dessa daqui é a probabilidade daquele objeto pertencer a uma determinada classe, né? Então, por exemplo, você pode classificar carros, por exemplo, quando é que um carro é sedã, quando é que um carro é um SUV, quando é que um carro é determinada situação. Então, a saída de cada classificador vai ser a probabilidade daquele carro ser, por exemplo, um sedã, ou uma picape, uma coisa desse tipo. E a gente aplica vários classificadores, obtém vários vetores desse tipo, e aí usa essas funções para retornar um único vetor, né? Agregando cada informação dessa daqui. E aí, no final, a gente pega esse vetor, né, e olha qual a maior probabilidade aqui, né? Então, por exemplo, a maior probabilidade de um carro ser um sedã aconteceu, né? Então, no final, a gente diz que esse carro é um sedã. Basicamente, é assim que a gente faz, grosso modo, né? Então, a gente fez uma análise, né, com 25 bases de dados extraídas de uma rede de dados bem conhecida, que é o CI, que tem
várias bases de dados, e a gente analisou 7 situações diferentes. A gente analisou situações em que os comitês de classificadores tinham 5, 7, 10, 15, até 50 classificadores, né? E aí a gente utilizou como esses algoritmos aqui, o KNN, árvore de decisão, rede neural, MLP, Naive Bayes e máquina de vetor de suporte para fazer essa análise, né? E aí a gente obteve os dados, né? A gente comparou todos vários tipos de funções e aí a gente olhou qual tipo de função acertou mais, né? Digamos assim. E aí a gente obteve, dependendo do tamanho, né, da quantidade de classificadores, a gente obteve, né, a função que se saiu melhor, né? E aí a gente utilizou algum método estatístico também, né? A gente usou o método de Friedman para fazer uma validação, né? Aqui a gente tem quantas vezes essa função acertou, 18 vezes. Quantas vezes ela empatou e quantas vezes ela errou, né? Então, as funções de mistura, elas conseguiram um resultado bem expressivo aí para esses combinadores, né? E aí, para todos os casos que a gente fez, todas as bases de dados que a gente utilizou, a gente também analisou o tempo de execução desses algoritmos, né? E aqui a gente tem alguns trabalhos que a gente conseguiu produzir, né? Então, a gente publicou em revistas, em congressos, né? No Fuzzy I3E 2016, na FIPS, Congresso Brasileiro de Fuzzy, revista Neurocomputing, e etc. E aqui foi o último artigo que a gente produziu, que saiu já esse ano, né, relacionado a esse tema, né? A gente conseguiu outros artigos, mas não relacionados a esse tema, né? A gente teve outras produções aí durante esse período, né? Então, foi bastante produtivo, né? Então, no mais, é isso, certo? Espero que tenha dado para entender alguma coisa, né, Nicolas? Qualquer dúvida, se tiver alguma pergunta também,